Olá pessoal, vamos lá com o momento de fé, momento de ler a palavra de Deus, de glorificar a Deus pela sua infinita misericórdia. Vou cantar um hino aqui da harpa cristã, número 93. Há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Vem alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crentes, poderás fazer. Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalha, em servi-lo que prazer, pois só tu, ó crentes, poderás fazer. Para cada crente o Mestre preparou um trabalho pronto, ele o resgatou. Um trabalho que Jesus te chama aqui. Como será feito se não for por ti? Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalha, em servi-lo que prazer, pois só tu, ó crente, poderás fazer. Pode ser humilde, mas se for para Deus, ele é contemplado lá dos altos céus. O esforço feito não será em vão, se tiver de Cristo a plena salvação. Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalha, em servi-lo que prazer, pois só tu, ó crentes, poderás fazer. Quantos há perdidos sem a salvação? Quantos que precisam de consolação? Como Cristo ama, fá-los entender, pois só tu, ó crente, poderás fazer. Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalha, em servi-lo que prazer, pois só tu, ó crente, poderás fazer. Senhor, neste momento, peço ao Senhor toda a sabedoria necessária para que o Senhor me dê conhecimento para trazer para os que estiverem assistindo esse vídeo, ó Pai, um milagre que espera, uma renovação, um avivamento no coração, um avivamento do Teu Espírito Santo, que a alegria do Senhor venha ser a força minha e deles e de quem está ouvindo. Em nome de Jesus, traga a Tua palavra com Sua própria sabedoria sobre a minha vida, para que não venha falar eu mesmo, mas sim o Espírito Santo que habita em mim, pois sei que Ele está presente, porque sou santuário de Deus e que Jesus, o Espírito Santo, habita em mim. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Vamos lá, querido. Deus tem colocado no meu coração em falar sobre um trabalho pronto, igual mencionou na música, um trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a sua devoção. Então, querido, tem trabalho para você, que seja na limpeza, que seja no ministrar o pré-batismo, que seja o ministrar com a consolidação, com um aperto de mão, uma graça e paz, uma paz do Senhor, um oi, um bom dia, uma boa tarde. Deus vai te usar ao pregar, ao evangelizar, em todas as coisas que você vai fazer. Há um trabalho para você. Então, não fuja da responsabilidade a qual Deus te deu. Se é para você, do menor ao maior, todos para Deus somos iguais. Nós somos parte de um corpo. É o pé, a mão, a cabeça é Cristo. Nós somos membros do Senhor Jesus Cristo. Então cada um tem seu lugar. Então eu quero trazer aqui para você que Deus tem uma obra, tem um trabalho para a sua vida e para a minha vida. E prepara-te, porque Deus vai te lembrar neste momento aonde Ele te chamou
e onde Ele te colocou e você talvez parou. Mas talvez você está fazendo, mas você está fazendo e Deus vai te renovar para você fazer melhor ainda. Porque sempre Deus vai nos renovar pela força do teu poder. Em nome de Jesus, eu quero ler aqui em 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 1. Eu vou dar um título para essa lição: Há trabalho pronto para ti, cristão. Há trabalho pronto para ti, cristão. No primeiro versículo do capítulo 19 de Reis, 1 Reis, diz o seguinte: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, totalmente matará todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: Assim me faça os deuses e outros tanto, se descertes amanhã e a estas horas não puser a tua vida como de um deles. O que vendo a ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Beceba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio a si, assentou embaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta. Vou repetir de novo aqui, já basta. O Senhor toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e botija de água, e o comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levanta-te e come, porque muito comprido te será caminho. Bom, meus queridos, Elias, ele tem uma história, um currículo que é inacreditável. Ele era a expectativa de profetizar em Israel. E o povo ali, Jezabel, ficou furioso, ficou sabendo que Elias tinha profetizado e matado os profetas que Jezabel tinha invertido para que soubesse o dia, quanto tempo reinaria, que decisões tomaria, como se fossem os conselheiros. Então veio a morrer a espada através do profeta Elias. E Elias tinha um testemunho muito maravilhoso diante de Deus, um profeta de Deus, a qual não se escondia, a qual não deixava nada abater. A Bíblia vai nos dizer que quando Elias fica sabendo que Jezabel, outrora ficou sabendo também que Elias tinha matado os profetas dela, aí mandou
as pessoas iam atrás dela, os guerreiros dela, os soldados dela, para ter com Elias. E aí falou, e antes que o sol arraiasse, ele ia aparecer morto, porque ela estava muito furiosa. E ele, como homem de Deus, profeta de Deus, errante também, mas um profeta conceituado, um profeta que o próprio nome significa Jeová é o meu Deus. Então ele veio desanimar, ele ficou com medo. Aquele homem que outrora não tinha medo, ficou com medo. E partiu e veio para Berseba, que é de Judá. E veio fugir. E entrou-se numa caverna, diz a Bíblia. E Jezabel caçava Elias. E procurava Elias em todos os lugares e não achava aonde eles conseguiram ir. Mas há trabalho pronto para ti, cristão. Há trabalho pronto. Não é por aí que determina o inimigo na sua vida, a depressão, a tristeza, a angústia. Assim como ele ficou angustiado, Deus também levantou corvos que levou para ele pão e água para ele comer, para ele se alimentar. E o anjo do Senhor disse: levante e coma, porque muito comprido será o caminho. Então, no meio daquela depressão, em meio daquele sofrimento angustiante, eu vou morrer, ele começou a desacreditar que Deus era Deus dele, que Deus era Deus de Israel, que através da vida dele, Deus iria salvar aquele povo. Tanto que ele orou para que viesse a seca veio. Orou para que viesse a chuva veio. Mas mesmo assim, ele desanimou. Quantos de nós desanimamos no começo da caminhada, ou no meio da caminhada, ou até mesmo no fim da caminhada? Quantos velhos hoje em dia entregam para a bebida, para as drogas, para as coisas que não agradam ao Senhor? O jovem, uma criança, hoje em dia já está portando armas, já está portando coisas que não as lícitas. Mas há trabalho pronto para ti, cristão. O anjo disse: levanta-te. Porque em meio à depressão é difícil, qualquer idade, qualquer situação abala, dependente da pessoa. O emocional mexe com o emocional e acaba por dentro da pessoa, que começa a desacreditar que Deus existe. E Jesus, próprio Deus, ele mandou um anjo para ele se levantar. Fala: Elias, profetiza a seca. E profetizou a seca. Agora vá até a viúva de Sarepta e peça ela para te alimentar. Então foi Elias, levantou-se e foi Elias para Sarepta. Chegou lá, ele pediu para a viúva que fizesse um pão, um bolo para ele, preparasse comer algo para ele ali, e depois preparasse para filho dela e para ela. E ela creu. Ela creu nisso e fez e deu ele. E diz a palavra que o azeite e a farinha daquela mulher se encheu os seus celeiros, encheu vasilhas.
que enquanto ele profetizava, as vazias, enquanto tinha vazia, encher de azeite.